Bora lá então resolver a questão de número 152 do Enem de 2020, prova de matemática, que diz o seguinte: um processo de aeração que consiste na introdução de ar num líquido acontece da seguinte modo: uma bomba B retira o líquido de um tanque T1 e faz-o passar pelo aerador A1, que aumenta o volume do líquido em 15%, e em seguida pelo aerador A2, ganhando novo aumento de volume de 10%. Ao final, ele fica armazenado num tanque T2 de acordo com a figura, como mostra então aqui, né, essa ilustração. Os tanques T1 e T2 são prismas retos de bases retangulares, sendo que T1 tem o comprimento C e largura L, e a base T2 tem comprimento C sobre 2 e largura 2L. Para finalizar o processo de aeração sem derramamento do líquido em T2, o responsável deve saber a relação entre a altura da coluna de líquido, que já saiu de T1, denotada por X, e a altura da coluna de líquido que chegou a T2, denotada por Y. Então, nós temos a altura aqui, né, em relação a esse T1, que ele está falando que é uma altura X, e temos uma altura aqui que vai ficar em T2, que é uma altura Y, certo? A equação que relaciona as medidas da altura y e x é dada por. Como já foi falado, vai ter aqui um aumento, né, em relação ao volume, um aumento de 15% e um aumento também de 10%, tá? Esses dois aumentos consecutivos não equivalem à soma do aumento, tá bom? Que fique bem claro isso. Inicialmente, eu quero que vocês observem as áreas, né, desses sólidos aí. Desses paralelepípedos. Então, em relação à área da base de T1, lembrem que a área da base é o comprimento vezes a largura. Então, de T1 aqui o comprimento é o C e largura L. Então, vai ser C vezes L. Enquanto que a área do T2 vai ser o quê? Vai ser C sobre 2, que é a primeira dimensão, vezes 2L. Simplificando o 2 aqui que está multiplicando e dividindo, vai sobrar exatamente CL. Observem que a área da base do paralelepípedo lá do T1 é a mesma do T2. Então, como elas têm a mesma base, se eu considerar a mesma altura, vai ter o mesmo volume, certo? Qual que foi o aumento que está se referindo ali? O aumento, então, vai ser um aumento de 10% e depois um aumento de mais 15%, né? Só que em ordem trocada aqui, tá? Se eu tiver um aumento de 10%, o meu fator de aumento vai ser 100% mais 10%, vai dar 110%, então isso aqui é a mesma coisa que 1,1. De onde que saiu esse 1,1? É a mesma coisa que nós tivéssemos assim, ó, como aumentou no 100%, vai aumentar 10%, isso aqui equivale a 110%. 110% é 110 sobre 100. Posso simplificar esses dois zeros, 11 dividido por 10 fica 1,1. Então, esse é o fator de aumento aqui da primeira parte. E da segunda parte é 15%, que vai dar um valor aí de 1,5, certo? Perdão, 1,15. Porque eu vou ter 100% mais 15%, então eu vou ter 115%, que é a mesma coisa que 1,15, tá? O meu fator de aumento. Então eu vou ter que multiplicar aqui esses dois valores. Então, se eu fizer aqui 1,15 vezes 1,1, então vai ficar 115, né? Porque eu estou multiplicando por 1 e 115. Vou ficar com 5, 6, 2 e 1. Tenho 3 casas decimais, então retorno a minha vírgula aqui 2 casas. Ou seja, esse valor dá 1,265. Então, em relação à minha altura y, quando ela estiver lá no outro paralelepípedo aqui, no paralelepípedo T2, vai acontecer o que em relação à altura x? Vai ser a altura x, só que com esse aumento aqui, né? Que vai ter um aumento de 26,5%. Que 26,5% mais 100%, se eu dividir ele por 100, daí vai ficar 1,265. Então, é 1,265 em relação ao valor da altura x. Portanto, a alternativa correta para essa questão é a letra A. Beleza, gente? Espero que essa resolução tenha lhe ajudado. Bons estudos e até a